Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso projeto e hoje nós vamos falar um pouco sobre sistema digestório. Esse assunto às vezes cai em prova, não é um assunto complicado, mas ele tem muitos detalhes. Bom, essa aula, como ela não pode ser muito longa, eu não vou abordar a parte dos hormônios. Eu vou abordar mais as partes de anatomia, suas funções e como elas se relacionam. Bom, o que nós precisamos saber aqui de forma geral sobre o sistema digestório? As três partes principais sobre o processo de digestão são as seguintes. Nós temos a boca, o estômago e o intestino delgado. Essas três partes são as principais que nós precisamos estudar. Com relação ao fígado e ao pâncreas, essas partes também vão participar do sistema digestório, só que são glândulas anexas, então vão simplesmente auxiliar o sistema digestório, vão auxiliar a digestão. Mas as três partes principais são a boca, o estômago e o intestino delgado. Então, começando a falar sobre a boca, o que nós precisamos saber? Bom, na boca nós temos os dentes, que faz a digestão mecânica de mastigação. A língua pode ajudar no processo de deglutição, que é engolir o alimento, e também, claro, para evitar que nós comamos algo que seja tóxico ou que a gente não goste. Então, a língua, ela acaba ajudando a gente colocar o alimento para fora. O que mais que nós precisamos saber sobre a boca? Dentro da boca, nessa região, nós temos glândulas salivares que produzem saliva e esse ponto é o ponto principal dessa parte da boca. Essas glândulas salivares que produzem a saliva, essa saliva contém enzimas que atuam no pH neutro. Então, se na prova de vestibular perguntar para você qual que é o pH em que as enzimas vão atuar na boca, o pH tem que ser neutro, aproximadamente aí 7. Então, pH da boca, pH neutro, 7. Tudo bem? Com relação a essas enzimas que tem na nossa saliva, nós precisamos saber pelo menos o nome da principal. Então, podem anotar aí no seu Word, pode escrever qual que é o nome da enzima principal que atua na boca, que está presente na saliva. O nome dessa enzima, vou puxar uma seta aqui, ela se chama amilase. Amilase. Só que em algumas provas, essa enzima ela pode ser chamada de pitialina. Pitialina. Em provas do Enem, geralmente eles colocam amilase. Só que em outras provas, quando eles querem complicar, eles vão colocar a palavra pitialina. O que significa amilase e pitialina, que é a mesma coisa? É o nome de uma enzima que faz a digestão de carboidrato, digestão de amido. Então, por isso que está escrito amilase aqui, porque você vai lembrar de amido. Amido, para quem já estudou carboidrato, lá no primeiro ano, estudou comigo, amido é um polissacarídeo de reserva dos vegetais. Então, quando nós comemos amido, as enzimas que estão na boca, que vão atuar no pH neutro, elas vão fazer a digestão desse amido. Outra pergunta, essa digestão de amido que é feita na boca é uma digestão total ou parcial? Vai ser parcial, porque não faz sentido a digestão do amido acontecer toda na boca, senão a gente não ia precisar de outros órgãos para completar essa digestão, concordam? Então, a digestão desse carboidrato na boca é parcial, ok? Então, basicamente é isso que nós precisamos saber da boca. Quando nós criamos o bolo alimentar, o que é o bolo alimentar? É quando a gente mastiga o alimento e ele fica com saliva. Então, isso é bolo alimentar. E aí a língua faz a deglutição. O que é a deglutição? É engolir. E aí, gente, tem uma região aqui que é a número 2, importante por quê?
Porque essa região que é chamada de faringe, vou colocar o nome aqui, essa região que é chamada de faringe, ela faz parte de 2 sistemas do nosso corpo. Isso aqui também já foi questão de prova. A faringe, por que ela é tão importante? Quando nós vamos engolir o bolo alimentar, tem uma válvula nessa faringe que ela separa 2 sistemas. Essa válvula, que é chamada de epiglote, vou colocar o nome aqui. Essa válvula, que é chamada de epiglote, ela faz parte de 2 sistemas. Ou seja, ou ela tampa o sistema respiratório e deixa o digestório aberto e vice-versa. Então, se nós vamos engolir o bolo alimentar, essa epiglote vai tampar o sistema respiratório. Por quê? Porque o bolo alimentar ele precisa ir para o sistema digestório. Tanto que quando a pessoa vai comer, ela quer comer e conversar ao mesmo tempo, ela acaba o quê? Engasgando. Porque partes do alimento acabam entrando por essa epiglote e entrando no sistema respiratório. E aí a pessoa engasga e começa a tossir, tentando expelir aquele alimento do sistema respiratório. Então, toda vez que o alimento passa pela faringe, a epiglote, que é a válvula, ela tampa o sistema respiratório e o alimento só passa para o sistema digestório. E aí o alimento passa por essa válvula, entra no esôfago. Nesse esôfago, nós temos um movimento chamado de movimento peristáltico. O que significa isso? Quer dizer que se a pessoa come alguma coisa e a gente vira ela de cabeça para baixo, por exemplo, o alimento não volta para a boca. Porque esses movimentos peristálticos nada tem a ver com a gravidade. Tudo bem? Pessoal, então continuando aqui com o nosso conteúdo, eu falei para vocês sobre os movimentos peristálticos que começam no esôfago e também eles continuam a partir de todos os órgãos para forçar o alimento a ir para os outros órgãos, tá bom? E esses movimentos peristálticos não têm a ver com a gravidade. Continuando, assim que o alimento chega no estômago, o que acontece? Primeiro que antes de o alimento chegar no estômago, uma válvula que tem ali no estômago, entre o estômago e o esôfago, se chama esfíncter. Essa válvula ela precisa abrir para o alimento entrar para o estômago. E aí o que acontece? No estômago nós temos basicamente a digestão de proteínas. Tá? Então, percebam que na boca nós não temos digestão de proteínas. A digestão de proteína ela só vai acontecer no estômago. Então, proteínas são digeridas inicialmente no estômago. Tem alguma enzima que é responsável por digerir as proteínas no estômago? Sim, nós temos, e ela se chama pepsina. Pepsina. Ok? Então, se nós comemos um pedaço de carne, por exemplo, nós fazemos a digestão mecânica com os dentes, mas na boca nós só temos enzimas para digerir o carboidrato, que a enzima se chama amilase ou ptialina. E aí, esse pedaço de carne cai no estômago e quem faz a digestão é a pepsina, que é a enzima apropriada para fazer essa digestão. Também só lembrando que no estômago nós temos o suco gástrico com o HCl, ácido clorídrico, e o pH aqui com certeza vai ser ácido, até porque nós precisamos desse pH ácido no estômago para evitar que a gente adquira doenças. Então o estômago acaba sendo um meio para que a gente não pegue doenças, para que a gente se previna disso, ok? Que mais? Com relação ao estômago, essa é a parte mais importante. E aí, gente, é importante saber o seguinte.
O estômago, ele tem o pH ácido, certo? Mas o estômago, ele é coberto por células. Todos os órgãos do nosso corpo possuem células. E como que essas células do estômago não são destruídas, desfeitas? Por quê? Já que o pH ele é tão ácido assim? Vou explicar para vocês. No nosso estômago, para que as células não sejam danificadas, né? Nós temos uma espécie de muco cobrindo essa parede interna do estômago. Então, nós temos as células estomacais, só que nessas células nós temos muco justamente para nos proteger desse ácido clorídrico, porque é muito ácido, por volta de 2, 2,5 de pH. Então, esse muco acaba protegendo. Em algumas pessoas existe uma bactéria chamada de Helicobacter pylori, e essa bactéria ela é perigosa por quê? Porque ela acaba comendo esse muco que protege o nosso estômago. E aí, como essa célula pylori, né, essa bactéria pylori, come o muco do estômago, as células ficam descobertas, digamos assim, e o ácido do estômago acaba ferindo as células, gerando úlceras, ferimentos no estômago. Cuidado que úlcera é diferente de gastrite. Gastrite é quando o estômago produz uma grande quantidade de suco gástrico, de ácido clorídrico, e úlcera é quando a bactéria pylori come o muco e deixa as células expostas e acaba gerando muitas feridas. Tudo bem? O que mais que nós precisamos saber? E esse esfíncter que eu falei com vocês, que é uma válvula entre o esôfago e o estômago, quando o estômago está ali fazendo a sua digestão, principalmente de proteínas, esse esfíncter não fecha direito. E aí parte desse ácido clorídrico acaba atingindo um pouco do esôfago, gerando o que a gente chama de azia. Tudo bem? E aí o estômago faz a sua digestão, principalmente de proteínas, com a enzima pepsina. E aí ele vai para onde agora? Para o intestino delgado. Esse alimento chega aqui no intestino delgado, nessa região. Importante, o intestino delgado, ele faz a digestão e a absorção de nutrientes. Cuidado aqui. O intestino delgado, ele tem 3 partes básicas. Essa primeira região aqui, que é a principal, que realmente vai ajudar a digerir o que está faltando, essa região do intestino delgado, ela é chamada de duodeno. Isso aqui vocês precisam saber, tá? Qual que é a primeira região do intestino delgado que ajuda a digerir o restante dos alimentos que estão faltando? Duodeno. Então, duodeno é a primeira porção do intestino delgado que vai fazer a digestão. Observação: nesse duodeno, nós vamos receber a ajuda daqueles órgãos anexos que eu falei com vocês no início da aula. Quais são os órgãos anexos que vão ajudar o intestino delgado a fazer a digestão do que está faltando? O fígado tá aqui número 7, e o pâncreas, que é o número 8. Então, assim que o alimento chega no intestino delgado, na primeira porção, na primeira parte, que se chama duodeno, o duodeno vai receber um suco do pâncreas e uma substância do fígado. Tranquilo até aqui? Então, por isso que o fígado e o pâncreas são chamados de órgãos acessórios da digestão. Bom, o que o pâncreas joga no duodeno para ajudar na digestão? É o famoso suco pancreático. Então, esse suco pancreático que o pâncreas faz para jogar lá no duodeno, no intestino, ele tem as enzimas que a gente precisa para ajudar a digerir o restante do alimento. E o que o fígado tem que joga no duodeno para ajudar na digestão? O fígado produz ácidos biliares ou bile. A bile, ela é jogada também no duodeno
e ela faz a emulsificação de gorduras. O que é isso? Vamos supor que a pessoa tenha comido muita gordura e essa gordura passou por todo o trato digestório e chegou lá no duodeno. O que vai acontecer quando essa gordura, quando esse lipídio chegar no duodeno? O fígado, ele produz a bile e manda essa bile para uma vesícula que está nessa região aqui, que é chamada de vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar só vai armazenar, tudo bem? Tanto que se a pessoa tiver algum problema nessa vesícula e essa vesícula precisar ser retirada, o fígado vai continuar produzindo e vai mandar diretamente para o duodeno, para o intestino delgado, tudo bem? Por isso que não tem problema. Então vamos lá. Então a bile é produzida pelo fígado, manda para a vesícula biliar para ser armazenada e quando cai essa gordura no intestino, a bile acaba sendo jogada lá nesse intestino, no duodeno, ok? E aí, gente, o duodeno ajuda a fazer a digestão de tudo que está faltando, passa para a segunda parte do intestino delgado. Então, a primeira é duodeno, a segunda parte se chama jejuno, são muitos nomes, né? Jejuno, e a terceira parte do intestino delgado que se chama íleo. Professor, eu tenho que gravar isso tudo? Não, gente, é porque aqui a gente passa de uma forma completa, porque vai que cobra, a gente nunca sabe. Qual que é a parte principal que você precisa saber? É o duodeno, porque no duodeno a gente tem a digestão mesmo. Agora, nas outras partes, a gente tem a absorção de nutrientes. Então, enquanto no duodeno nós temos a digestão, porque vai receber o suco pancreático e a bile, né, para ajudar nessa digestão, no jejuno e no íleo, que são as outras partes do intestino delgado, a gente tem simplesmente a absorção de nutrientes. Importante, muito importante essa observação, que também já foi questão do Enem. Nessa questão, ela falava de um animal e perguntava qual que era a função das microvilosidades do intestino desse animal. Como assim? Vamos lá. Gente, no intestino delgado, deixa eu mudar a cor aqui. No intestino delgado, que é essa região, né? Duodeno, jejuno e íleo, principalmente no jejuno e no íleo, que faz a absorção de nutrientes. Se a gente der um zoom nas células, nós vamos ver estruturas parecendo assim, ó, vários dedinhos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que um alimento consegue ser mais aproveitado? Vamos supor que o intestino seja todo reto. Está passando nutrientes e o intestino ele é todo reto. Concordam comigo que se o intestino fosse todo reto, os nutrientes iam passar com mais facilidade e essas células não iam conseguir capturar direito? Agora, se nós temos um intestino com vários dedinhos, que são chamadas de microvilosidades, o intestino não vai passar de forma... Os nutrientes não vão passar de forma direta, eles vão cair nessas microvilosidades e vão acabar sendo absorvidos. Então, para que servem as microvilosidades presentes no intestino delgado? Servem para absorção de nutrientes. Então, isso aqui já foi questão de prova. Anota aí no seu Word e depois postem na plataforma. Então, depois da absorção de nutrientes, o que acontece? O que sobrar passa para esse intestino grosso aqui, cólon ascendente, transversal, descendente, sigmoide, reto e ânus, não precisam saber esses detalhes. E no intestino grosso nós temos basicamente aí a absorção de água. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. E agora nós vamos para as questões. Vamos lá. Para serem
absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Pessoal, quando nós comemos lipídios, quando eles chegam no intestino delgado, o que acontece? O fígado ele produz a bile. A bile ela é armazenada na vesícula biliar. Só que aí quando a gordura chega no intestino delgado, lá no duodeno, que é a primeira porção, o que acontece? A bile ela vai emulsificar a gordura. O que significa emulsificar? Simplesmente é soltar, dividir a gordura, aquela gota de gordura, em partes menores para facilitar a ação das enzimas. Então, os ácidos biliares, a bile, ela não faz a digestão de gordura, ela somente emulsifica, ou seja, ela atua como um detergente. Então, a bile, ou também chamado de ácidos biliares, ela faz a emulsificação de gordura. O que significa isso? Ela age como um detergente. Se aqui nós temos uma gota de gordura grandona, ela vai simplesmente dividir em partes menores para que as enzimas, ou seja, para que as lipases são enzimas que fazem a digestão de lipídios, tá bom? Para que as lipases consigam fazer a digestão. Porque se tiver uma gota muito grande, as lipases não conseguem digerir direito. Então, a gente precisa da bile para soltar, dividir um pouco a gordura, para que as lipases consigam funcionar, tá bom? Próxima questão. Alguns órgãos que compõem esse sistema estão evidenciados na figura. Vamos lá. Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que representa o órgão em que produz a enzima pepsina. Pessoal, a enzima pepsina, ela fica em que local? No estômago. Então, no estômago, nós temos lá o suco gástrico, não é isso? E nós temos também a enzima pepsina, que vai fazer o quê? Vai fazer a digestão de proteínas. Lembra que proteína, a primeira digestão, ela acontece no estômago, ela não acontece na boca, tudo bem? Então, nossa resposta aqui só pode ser número 3, que está representando ali o estômago. Próxima questão. Um professor de biologia explicou aos seus alunos que após a mastigação, o alimento é engolido e passa para a faringe e depois para o esôfago. Nesse momento, uma pequena estrutura de cartilagem, que funciona como uma válvula, recebe estímulo nervoso para obstruir a entrada da laringe e impedir que o alimento siga para o sistema respiratório. Quando ocorre um descontrole dos reflexos que fecham a laringe, nós engasgamos, mas um novo reflexo provoca tosse e ajuda a desobstruir o sistema respiratório. Foi aquilo que eu falei com vocês, eu dei até um exemplo. Se a pessoa está comendo e conversando ao mesmo tempo, a válvula, que é chamada de epiglote, que inclusive é a resposta da nossa questão, essa válvula não sabe o que fazer, não sabe se tampa o sistema respiratório ou se abre. Então, por isso que a pessoa acaba se engasgando e ela começa a tossir, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mande para mim pelo WhatsApp, que a gente conversa melhor sobre a questão. Bons estudos e até a próxima aula.